liderança! Pra cima, liderança! Estamos aqui mais uma vez, sabe por quê? Porque a gente não para. Todo dia tem que ser um novo avanço. E nós encontramos aqui nessa ferramenta que hoje está tão popular, é o podcast, nós encontramos um caminho para trazer para você um pouco da história de sucesso de diversos empreendedores, de diversas personalidades aí que têm performado em altíssimo nível em seus negócios, em sua história, em sua vida. E não é diferente, hoje nós vamos ter um grande case de sucesso aqui, muitos insights, vai ser extremamente produtivo para o seu aprendizado acompanhar esse podcast desde o início. Do início ao fim, na verdade, na íntegra, porque que a história que você vai ouvir aqui, você só vai ouvir desse podcast. Tenho certeza absoluta disso, é um projeto novo da família Líderes do Brasil, uma comunidade de empreendedores aqui do Distrito Federal que está alcançando o Brasil inteiro, um ecossistema com cerca de 150 empreendedores, mais de 600 empresas que estão orbitando hoje a comunidade Líderes do Brasil e que tem feito diferença aqui no Distrito Federal e logo no Brasil inteiro, porque o nome já diz. Líderes do Brasil, né? Estamos começando aqui em Brasília, mas vamos alcançar o Brasil inteiro, inclusive você que está me assistindo, que não é daqui da cidade, não se preocupe, chegaremos aí aonde você está, não tenha dúvida disso. Existe uma frase, um dito, que é muito interessante, que as pessoas estão cansadas de ouvir isso, somente se for em palestra de coach, treinamento, etc., que sozinho você chega mais rápido, junto nós chegamos mais longe. Só que tem um detalhe nessa frase. Tem que se adicionar que sozinho o risco de você não chegar é exponencialmente maior do que em grupo. Então, assim, estar inserido num grupo de pessoas que pensam como você, que vivem a vida, a jornada que você trilha, que compartilha da mesma jornada que você, por óbvio, vai te trazer a sustentação necessária para você suportar as crises, porque elas virão, e vai trazer para você o conhecimento necessário que vai acelerar o seu processo de aprendizado, porque é uma rede colaborativa onde nós trocamos conhecimento, onde nós trocamos experiência, e é na experiência do meu amigo, do meu sócio, do meu parceiro que eu cresço, é na experiência dele que eu poupo tempo de aprendizado, que levaria talvez 10 anos para me aprender numa reunião, num bate-papo, num network, eu pego aquele insight e consigo antecipar 10 anos trazendo para o ano presente e performar muito mais. Então, assim, juntos nós somos sempre mais fortes e a segurança de que iremos chegar lá é garantida, porque você não está sozinho. Isso é o Líderes do Brasil. É por isso que nós estamos aqui, é para reunir os empreendedores, reunir a comunidade empresarial, os heróis desse país. Você é empreendedor, você é empresário, você é o herói desse país. Não deixe que te venda ao contrário, que te diga o contrário, que te convençam do contrário. Sem nós, esse país não seria absolutamente nada. Então, uma salva de palmas para você. E é óbvio que eu não poderia executar um programa desse sozinho. Eu teria que ter aqui comigo pessoas extraordinárias. O convidado de hoje eu não vou nem falar. A história dele vai falar um tanto que... a história por si só vai trazer para nós o quanto ele é um cara de sucesso, um cara que passou por crises, como muitos de nós passamos, principalmente na pandemia. Mas antes de apresentar esse nosso super convidado, eu queria apresentar o meu parceiro que está comigo nesse projeto. É o galã desse podcast, é o rosto bonito desse podcast. E eu queria que ele se apresentasse. Olha a voz desse homem, é o que vai te prender nesse vídeo daqui até o final. Toda vez que ele falar com você, eu tenho certeza absoluta que você vai ficar. Não consigo imitar porque o timbre é só dele, é personalíssimo. É exclusivo desse gigante do empreendedorismo, um homem de sucesso, Matheus Amorim. É com você, liderança! Não fala assim, liderança, senão eu fico enciumado. Os queridos, muito boa tarde. Boa tarde, Daia. Boa tarde, Manel. Estamos aqui, neste momento ímpar de nossas vidas. É um prazer muito grande estar participando desse projeto. Gostaria de agradecer, Meu nome é Matheus Amorim, para quem não me conhece. Sou empresário, sou um colaborador de uma multinacional há 17 anos. Trabalho com investimentos também e sou da família Líderes do Brasil há exatos um ano. Na verdade, um ano agora em março. Vai fazer agora um ano, hein? Um ano em março. É uma família, eu sou suspeito em dizer, porque eu estou sempre aí interagindo com o grupo, mas é uma família que te eleva realmente, São pessoas que passaram pelos mesmos desafios que você passou e que estão em níveis superiores. Eu acho que é isso. A gente precisa se cercar sempre de pessoas que estão num nível acima do nível que nós estamos, Então, quero agradecer a oportunidade e vamos fazer esse podcast aqui o melhor de toda a história. Vamos, com certeza. E eu queria te pedir para você falar com uma voz bem aveludada,
Fala, liderança. Vem pra essa câmera aqui, foca na câmera aqui. Fecha nele, diretor. Vamos lá. Fala, liderança. Aê! Obrigado, Matheusão, tamo junto. E vamos receber, né, o nosso entrevistado de hoje, desse primeiro episódio. Quero registrar que esse aqui é o primeiro episódio de muitos outros que nós vamos realizar juntos aí, se Deus quiser, e Deus quer isso, eu tenho certeza disso. Esse foi um projeto que veio do coração dele. Eu queria que vocês recebessem aí com uma forte salva de palmas, com o coração aberto, com a mente preparada para receber desse conhecimento, Manuel, da Pizza César, sócio fundador da pizza mais famosa do Distrito Federal e logo do Brasil, a Pizza César. Manuel, é com você, meu líder. Daia, prazerzão estar aqui, um privilégio estar com você, com o Matheus nesse bate-papo. Obrigado aí pelas palavras. Realmente a gente está aí no mercado desde 1995 e estamos aí para ser também inspiração para quem está começando o negócio agora, quem está querendo empreender. E a gente tem muita coisa boa para contar, muita história legal. Eu tenho certeza disso, porque eu já ouvi, lógico. Eu vi um pedacinho, Matheus, e já vi o tanto de insights que o Manuel vai poder trazer aqui para essa nossa audiência aqui. E que aquilo que você falou, a gente precisa estar cercado de pessoas que podem nos ensinar. E o que eu acho interessante é que cada ser humano tem uma história, independente do resultado. Às vezes o resultado financeiro ainda não chegou. Faz parte. Mas isso não quer dizer que você não tenha potencial, que você não tenha uma história, que você não tenha algo para apresentar, algo para ensinar. Nós acreditamos muito nisso. Cada ser humano é especial. O lugar mais triste do mundo são os cemitérios, porque ali estão enterrados, junto àqueles corpos, milhares de sonhos que não saíram do papel, talvez por falta de um incentivo, às vezes por falta de uma mentoria, de uma orientação, de uma inspiração, de alguém para dizer assim, é assim que faz, é assim que... Ou seja, o intuito desse nosso bate-papo, dessa nossa conversa, desse nosso episódio, desse e dos outros que virão, é trazer para você esses insights, esse conhecimento, essa experiência, para que você possa pegar a experiência do Manuel, que nós vamos debater aqui hoje, Matheus, e através dessa experiência você possa crescer, implementar, melhorar, transformar o mindset. A gente entende, Manuel, a gente até conversou isso mais cedo, na quarta-feira, a gente conversou isso, que liderança é servir. A essência da palavra liderança é servir. E quando a gente se põe à disposição aqui, Matheus, de bater esse papo com a audiência, nós estamos de fato servindo. Nós estamos de fato sendo líderes, apresentando o caminho. O sucesso do líder o legado do líder está no sucesso do seu liderado. Esse é o nosso intuito. É por isso que na frase do Líderes do Brasil, a frase de efeito é: o seu sucesso é o meu legado. Porque é a maior prova de que a minha liderança de fato cumpriu com o seu propósito, que é servir você. Então a gente entendendo isso, Matheus, e a gente compartilha, todos nós aqui, eu, inclusive o Manuel, na conversa que eu tive com ele, a gente chegou nessa sinergia, a gente compartilha dessa mesma essência, desse mesmo entendimento. E às vezes, Matheus, depois que a gente chega a um certo patamar de sucesso, o nosso coração começa a clamar pelo desejo de ensinar, de ajudar. Porque é uma forma da gente retribuir com gratidão tudo aquilo que Deus e o universo nos proporcionou durante a nossa carreira. O Manuel tem 27 anos de história, Matheusão. É muita coisa. É muita coisa. Então, assim, e aqui em Brasília, você que está aqui em Brasília me assistindo esse podcast, que fala de liderança, fala de alta performance, fala de sucesso, meu amigo, se você não conhece a Pizza César, você não é daqui. E se você não conhece a Pizza César aqui em Brasília, é porque você chegou tem um mês. E olhe lá, porque não tem como não conhecer. Com certeza. Não tem como. É um brand extremamente bem trabalhado, porque uma das principais qualidades da Pizza César é a própria qualidade da pizza, que é fantástica. E, Manuel, a gente queria entender como é que isso tudo começou. Matheus, como é que foi? Como é que você começou essa história? Como é que nasceu esse sonho? A gente entende, Matheus, que todo projeto, depois que você fica como você, já muito rico, já muito bem consolidado, já bem realizado, aí os empreendedores nesse patamar como o seu, Matheus, eles costumam abrir novos negócios pensando no lucro mesmo, pensando em aumentar, a sua lucratividade. Mas lá no início, quando você começa a sua operação, você começa por um sonho, não é nem pelo lucro. É porque você quer realizar aquele negócio. É que algo dentro de você te move e te fala, não, eu vou fazer isso acontecer. E o dinheiro é consequência desse objetivo, desse porquê, que é muito grande. E com certeza não foi diferente com o Manuel, ver um porquê que despertou no coração dele. Ele vai contar para nós aqui um pouquinho desse início. Eu acredito também que as pessoas gostam de, no início, saber números. Sim, então, quantas pizzas são vendidas por mês pela Pizza César, em seu delivery?
50 mil pizzas são vendidas Por mês? por mês. Aqui, a operação hoje está no Distrito Federal. No Distrito Federal são 8 unidades. Nós temos Meu Deus. no Rio de Janeiro e São Paulo e estamos indo também para Minas Gerais. Hoje já tem Rio de Janeiro e São Paulo. Hoje já tem Rio de Janeiro. Mas Aí- são franquias? Não. Modelo de franquia. Modelo de franquia. Olha, ó, uma outra oportunidade para quem está nos assistindo, viu? Se você tiver interesse numa franquia, você vai mandar um direct no Líderes do Brasil, @Líderes do Brasil, eu te conecto com o Manuel e ele vai te explicar como é que funciona. E aí estamos indo também para Goiânia e Anápolis ainda esse Caraca. ano. Essas 50 mil pizzas é só no Distrito Federal ou é no Brasil inteiro? No Brasil inteiro, todas as nossas Uau. unidades. Uau. Sem falar as pizzas que nós servimos nos nossos 4 deliveries. Nós temos 4 unidades que são... delivery não, que são salão. Salão mesmo, né? É, Sudoeste, Guará, Taguatinga e Águas Claras. Que isso. E de onde é que veio o nome? César. Essa história é todo legal. mundo pensa, inclusive, que meu nome é César. César era o imperador romano, né? E aí, nisso, César, Itália, onde nasceu a pizza, mas ninguém faz essa ligação. Perfeito. É Vai, muito vai. difícil. Alguém que chegou, uma pessoa nesses anos conseguiu fazer essa ligação. Olha, eu vou confessar pra você que depois que eu descobri que seu nome não era César, eu imaginei que pudesse ser isso. Ah, que legal. Porque assim, todo mundo sabe que historicamente a pizza nasceu na Itália. Apesar de que eu já tive a oportunidade de estar em Roma, e não tem comparação a pizza de Roma com a nossa pizza aqui, principalmente se for a pizza César. O sabor daqui é muito melhor. A pizza brasileira, eu vou falar isso porque eu tive a alegria de experimentar lá fora. Não é ruim, mas é diferente. Saborosa diferente. mesmo, é Brasil. E melhor ainda, Matheus, pizza César. É isso aí. Mas, Obrigado, então assim, por conta disso, eu fiz essa associação. Mas é interessante, por que você resolveu botar César? É só por conta da questão da origem da pizza mesmo? Isso. Mas na época, a gente era muito pequeno, nasceu de uma portinha, não é isso? Então, nós não tínhamos uma empresa de marketing, não, foi tudo muito no amadorismo. Perfeito. Eu servia pizza nas mesas, eu mesmo era garçom, eu atendia telefone. Quando a gente começou a entregar, eu entregava no meu carro. Era o famoso eu presa, né? Isso, era eu equipe, né? Equipe. E aí foi nessa época que o porteiro do meu prédio, o Antônio, comprei uma moto, as coisas foram melhorando, eu comprei uma moto e falei assim, Antônio, você vai fazer entrega pra gente? Ele disse, eu trabalho só durante o dia e aí à noite eu entrego as pizzas. Não, vai dar certo. E aí era na 109 Norte, nossa primeira unidade, e o Antônio ficava no prédio na 115 Norte. E aí tinha uma entrega, eu ligava, Antônio, tem uma entrega aqui, vem fazer. Aí enquanto preparava a pizza, o Antônio vinha, levava a pizza, e aí, tem mais alguma entrega? Não tem. E aí, beleza, quando tiver me avisa aí que eu volto. E foi assim que a Pizza César começou. Caraca. Desse jeito. E aí, 4 anos depois, o Antônio se tornou meu sócio, abrindo Pizza César Lago Sul. Ele era o porteiro do meu prédio. Caraca. A Pizza César é formada assim, se eu falar para vocês esses números que eu falei agora e falar para vocês assim, olha, a Pizza César começou com um porteiro do prédio, começou com um motoboy, que depois foi ele que abriu a Pizza César do Sudoeste, que na época era Barra Oeste, ano 2000, e será que vocês vão acreditar? Ninguém acreditaria numa história dessa. Pensou? Impressionante, né? Mas assim, isso é a realidade da maioria dos empreendedores que estão nos escutando. As pessoas, assim, dificilmente, eu vou falar dentro da estatística, Matheus, 90% para lá dos brasileiros começam com eu empresa. Num sonho, num projeto que você vai contar para nós como é que esse projeto nasceu. Mas o interessante é que depois de 27 anos de muito aprendizado, de altos e baixos, o Manuel vai compartilhar conosco, hoje ele tem um resultado gigantesco, que é de 50 mil pizzas mês. E está numa expansão que está começando praticamente agora, a expansão a nível nacional. Então imagina quantas pizzas esse homem vai vender daqui a uns 5 anos. Então assim, não foi de um dia para o outro. Isso. Esse é o detalhe. Porque, Matheus, hoje com o advento da internet, o nego está acelerado demais. Não, vou começar agora, amanhã eu tô rico. Não é assim, amigo. É por isso que você não pode ser movido pelo dinheiro. Porque se for pelo dinheiro, você vai esmorecer muito rápido. Você tem que ser movido por uma paixão do porquê. O porquê que eu tô fazendo aquilo? Qual é o propósito? Se você entrar num negócio por causa do dinheiro, você vai sair por conta dele. Perfeitamente. É exatamente. E é o que acontece. É o que acontece. Então você que está nos ouvindo, que está no momento que você está começando, pega como exemplo a situação do Manuel.
Olha como é que ele começou, né? E eu tenho certeza absoluta que ele não visava ali só o dinheiro, ele tinha um porquê muito grande ali por trás, que ele vai contar. Olha, eu sei que seus pais são daqui da capital, estavam aqui na capital, né? São funcionários públicos? Funcionários públicos vieram do Maranhão. Do Maranhão, ok. E aí o meu pai falava o seguinte, meu filho, vindo para cá, tem que fazer concurso público. Aqui em Brasília é normal. E foi aí que ele viajou a trabalho, isso depois de um tempo, né? Viajou a trabalho, ele ia ficar 6 meses fora, e eu abri escondido a Pizza César dele, pegando 10 mil reais emprestado com a minha mãe. Caramba. Meu Deus do céu, peraí, seu pai viajou? Viajou a trabalho. A trabalho, e aí você falou, peraí, agora eu vou montar uma pizza, mãe. Vou montar escondido dele. E a sua mãe acreditou na ideia? Acreditou. Quando você pediu os 10 mil, que era um sonho. Você falou que era um projeto da pizza. Da pizza. Ah, olha que bacana. E aí ela topou de cara, ela falou assim, ixi, quando teu pai chegar, eu falei, não, isso aí a gente resolve depois. Não, essa época foi aquela, porque eu não sei se vocês vão lembrar, mas há muito tempo atrás, assim, não tinha muita pizzaria aqui em Brasília. Aí de uma hora para outra começou a ter um monte de pizzaria, e as pizzas, aquelas pizzas de R$ 9,90. Sim. Não era? Não, essa época eu acho que é uma época depois. Foi depois, então, foi né? Depois. Então você veio antes desse boom de pizzarias, né? Naquela época que você começou, Manuel, qual era a referência de pizza aqui em Brasília? Era Primo Piatto. A Primo Piatto, é verdade. Primo Piatto. Existe ainda Primo Piatto? Existe, se eu não me engano, 2 unidades. Meu Deus. Mas eles eram muito fortes. Eles têm que, vocês têm que assistir, o pessoal da Primo Piatto tinha que assistir esse podcast para entender por que o Manuel durou até hoje. E ele continua crescendo sem parar, né? E aí só tinha Primo Piatto como talvez a principal referência, e não existia esse negócio de pizza barata naquela época. Não existia, mas não como no modelo de hoje, que são grandes unidades, né? Elas têm muitas unidades, quer dizer. E aí só com delivery, né? E aí isso aí atrapalha um pouco o mercado, mas a gente está num patamar, vamos dizer assim, um público mais selecionado. Perfeito. Visando aquele cliente que quer mais qualidade. Perfeito. A nossa preocupação sempre foi essa, desde o início, qualidade. Qualidade, né? Mas teve um ponto que fez com que a Pizza César ficasse muito conhecida, foi em 99, quando a gente plantou a borda recheada com catupiry. Ah, fez de vocês então essa ideia. Na verdade, Brasília fomos nós, mas já tinha em São Paulo. Ah, São Paulo é sim. um mercado de referência. São Paulo para o Brasil inteiro. Então, vocês trouxeram essa ideia aqui para Brasília. Isso. Bacana. Através de um profissional que foi tirar as férias de um outro profissional, e aí, na hora, a gente aproveitou a oportunidade. Não, olha que curioso. Você deu férias pro pizzaiolo, Isso. aí você foi atrás de um outro, porque é óbvio que você precisava continuar a operação. Sim. E aí esse cara te trouxe o segredo que fez o negócio virar. Que já era uma novidade em São Paulo. Então, imagina, chegou a Brasília e bombou. Se você não tivesse contratado esse cara, talvez você não tivesse pegado essa... Sim, aí... Ou então, muita gente ia chegar a conhecer ao mesmo tempo. Porque Sim, a gente tem que lembrar o seguinte, que a gente está falando de 99. Sim. Então, 99 não tinha internet, não tinha... Hoje você tem aí muita informação que chega muito rápido. Verdade. E aí, nessa época, foi algo assim que eu vi uma oportunidade e abracei na mesma hora. Que, inclusive, as pessoas, não é hoje que é algo muito comum, uma pizzaria que não tem uma borda recheada, realmente ela não está atualizada. E aí, as pessoas perguntavam assim, é aí que eu encontro a pizza que tem uma massa, que eu não desperdiço a borda, que eu não jogo fora, ou que tem queijo dentro da borda. As pessoas não sabiam. Caraca. E aí foi graças a Deus, foi uma novidade e pegou super bem. Sabe por que eu te perguntei isso? É porque é o seguinte, nós dentro do Líderes do Brasil, nós defendemos a seguinte tese, Matheus. Pessoas, processo e o produto vem em última instância. Então primeiro você monta o time, e para você montar o time de acordo com essa tese que nós defendemos, primeiro você precisa ser líder daquele time, não é só você ser o dono da empresa. Os funcionários precisam comprar você e a sua ideia. Os funcionários precisam comprar você e a sua visão, os funcionários precisam comprar você e o seu porquê. Ou seja, você tem que trazer os caras para perto. Porque se for só o contra-cheque, a relação ela não é tão saudável e ela não vai durar muito tempo. Esse é o primeiro ponto. A gente trabalha primeiro as pessoas, depois os processos, que aí toda a estratégia, plano de negócio, enfim, toda a ideia do negócio, e depois a gente vai para o produto, que é a questão do marketing, como vender, como, né, e etc. E você falou um ponto muito importante. Se o Manuel fosse aquele empresário que não desse muito atenção para o seu time, ele não tinha pegado essa ideia do pizzaiolo.
Porque não vê uma ideia da cabeça. Mano, não sonhou de madrugada e Deus botou na cabeça dele só pizza, borda com catupiry, borda com cheddar. Não foi assim, não foi sonhando, foi ele ouvindo o time e o cara falou assim, Manuel, eu tenho uma ideia aqui. E ele deu valor àquela ideia. E isso foi algo crucial em 99 para a Pizza César se destacar em relação às outras. O cara falou assim, caraca, porque aqui em Brasília não tinha em São Paulo, aqui em Brasília não tinha. E foi porque ele ouviu a equipe dele, ou seja, isso mostra muito, Matheus, a relação que você tem com o time. E tem uma coisa, é o seguinte, a gente valoriza nosso time da seguinte maneira também. Quando um amigo posta uma foto no Instagram da pizza, alguma coisa assim, eu falo, marca o pizzaiolo que fez, marca lá o Alex. Que legal. Bacana. Quando a Pizza César também faz muita ação social. Agora, ontem ou anteontem, a gente entregou pizza na Abrace. Abrace, né, que cuida de crianças portadoras de câncer. E não cuida só da criança. Eles têm um trabalho maravilhoso, eles cuidam também das famílias das crianças. Né? Então, eles tinham uma ação lá e aí me pediram ajuda. E olha o poder do network. Quando pede ajuda, eu já falo o seguinte, peraí que eu posso chamar mais gente para estar nessa ação? Legal. Aí eu conheço o Bruno e a Laís da Gelateria Estônia, eu conheço o Flávio do Bolo do Flávio, sim. Eu conheço o Caio do Açaí Puríssimo. Então, vai indo, e aí fala assim, pô, você quer participar com a gente nessa ação? Para não ser algo só Pizza César, não, vamos trazer algo mais. E geralmente todos eles abraçam e ficam muito satisfeitos. Caraca. Então é algo também que a gente procura. E o projeto que era de um tamanho se torna de um tamanho muito maior. Que são mais pessoas somando. Isso. E aí agora nós vamos fazer no dia 9 de abril, que vai ser a Páscoa. Aí vamos fazer uma Páscoa especial numa casa de recuperação. Legal. Vamos levar gelato da Estônia. E aí eu falei com o meu barbeiro. Aí ele falou, eu falei assim, desse projeto, ele falou assim, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos levar 3 cadeiras da barbearia e cortar o cabelo do pessoal. Bacana, vamos levar 3 barbeiros. E o interessante é isso, né? Que o Manuel, ele não pensa só, ele não fica só ali no mundo dele, fechado na bolha, né? Ele traz outras pessoas, porque uma ação como essa, ela, lógico, tem toda aí a conscientização social que a gente tem o dever, né? De sempre de estar crescendo e estar contribuindo, né? Com a sociedade em que a gente está. Mas isso é uma ação também que mostra que o trabalho que a empresa tem não é apenas o lucro, né? É um trabalho social também. Muito bom. Né? Nós, como empresários, nós temos esse trabalho social. Total. Porque o governo ele não chega onde deveria chegar, e se nós, como empresários, se a gente não tiver ali fazendo ações como essa, né? Trazendo outros empresários também para poder ajudar, infelizmente as pessoas ficam desguarnecidas. Total. E isso é muito importante e é um dos segredos aqui que a gente estava conversando mais cedo. Quais são os segredos, né, de chegar e continuar um negócio tão duradouro? Esse eu vejo que é um claro dos segredos aí que você trilhou durante esse período, né, para poder chegar onde você está. Matheus, e uma coisa também, Dair, que a gente tem que ver, a gente tem que mudar a mentalidade do nosso povo. Perfeito. Essa questão de ser só servidor público e de olhar a gente, empreendedores, de uma forma, às vezes, preconceituosa. Hostil, né? Isso. Então, por exemplo, quando sai na televisão que aumentou o preço da água, que foi para R$ 93 na enchente de São Paulo. A culpa é do empresário. Não, eu fico pensando o seguinte, às vezes pegaram o exemplo de um. Exatamente. E os outros não, estão ali, caramba, vou ajudar, mas pegaram um como referência. Exatamente. Aí aquilo ali sai em rede nacional, e aí fala, caramba, esses empresários aí são, né? São aproveitadores e tal. E não, é assim. Não, e eu vou te falar uma coisa, baseado nesse assunto que nós entramos aqui agora. De fato, o empreendedor brasileiro foi estigmatizado como vilão, como, né, uma herança que talvez, assim, talvez na era industrial o perfil do empresário fosse outro. Era uma gestão mais acirrada. Era uma gestão mais dura. Dura, isso. Não tinha muito espaço para o trabalhador. Hoje, nós estamos numa era mais humanizada, de uma gestão mais humanizada. E aí, não vou entrar no mérito da política, mas foi empregado ao empresário, que é o empregador,
essa imagem do vilão que maltrata o funcionário, coisa do tipo. Nós, líderes do Brasil, nós que estamos aí provocando um novo movimento, que estamos aí trazendo à tona uma nova geração, nós somos completamente do contra em relação a essa questão. O empresário, ele não é o vilão. A gente está aqui para desmistificar isso, para quebrar esse modelo que foi criado. Muito pelo contrário, foi o que eu falei no início. O empresário, o empreendedor, é o herói, é quem contrata. E o que o Manuel falou que é muito verdade. As pessoas olham para uma parede branca, Matheus, a parede está completamente branca, mas o infeliz fica procurando a sujeira. Aí ele acha um pontinho que aquele miserável comentou o preço da água lá em São Paulo, é o pontinho, né? Esse miserável é o pontinho. Aí a parede toda branca, ele olha pro pontinho e aponta pro pontinho. Ou seja, é como se aquele cara refletisse o perfil do empresário brasileiro. É uma mentira. Não existe ninguém mais benevolente nesse país do que o empreendedor brasileiro. As grandes realizações que a gente faz, só o fato da gente empregar alguém, trazer renda para uma família, poxa, a gente merece mérito, não o descaso, não o desleixo. E a gente não pode ser apontado pela mídia ou por qualquer veículo de comunicação ou qualquer opinião pública, como se a gente fosse os malvadões, quando na verdade nós somos os heróis, somos quem está promovendo o crescimento e desenvolvimento desse país. Então, assim, mais uma prova de que o Manuel, e eu compartilho com o Matheus, no sentido assim, de que com certeza esse é um dos segredos do sucesso. É crescer e contribuir. E tem, assim, um outro exemplo sensacional, o Geleia. Geleia vai estar aqui com a gente. Geleia Burger. Geleia estava no Dia da Mulher lá na Colmeia, né, no presídio de mulheres lá, feminino, isso. E aí ele estava lá, fez uma ação sanduíche, fez uma ação lá. Caraca, fez sanduíche lá para as policiais, presas, né? Mas assim, para as presas que eu já vi fazendo ação também, foi Estônia, já vi fazendo. Então assim, pode ter certeza, pessoal lá do Condomínio de Sucesso, já foi lá na Estrutural fazer coisa lá também. Então sempre eu vejo empresários mobilizados para fazer alguma coisa pelo social. É aquela questão, gente, do transbordo, né? Exatamente. Então a gente recebe muito, mas tem doado muito. E isso é uma rua de mão dupla, uma faixa de mão dupla, para a gente estar... É dando que se recebe. É dando que se recebe, literalmente. Que bacana. Mas conta pra nós aí, em 99 você lançou a borda aqui e esse foi o boom. Começou daí. E naquela época tinha o que? A lista telefônica. Ah, sim, a né? pessoa não lembra. Eu geração lembro dessa época. Não, Matheus, você não lembra. Só da época do Google, né? As crianças de hoje, os jovens aí esquecem, mas o pessoal mais antigo... Lista amarela, né? Páginas amarelas. Páginas amarelas. Que era talvez uma das melhores ferramentas de marketing. Era o que tinha naquela época. Então, a Listel. Então, uma página daquela tinha um valor de R$25 mil, dinheiro da época. Da época. Que hoje isso? É mais de 100 mil. E eram duas listas telefônicas por ano. E tem empresário com medo de investir R$50 no Instagram para fazer um tráfego. Exatamente. Amigo, tá muito mais barato que na época do Manuel. E vocês faziam esse investimento, Manuel? E aí, o que acontecia? Foi assim que entrou... foram entrando os meus sócios. Porque a gente começou, como eu falei, muito no amadorismo. E aí, o que eles me pagavam para ter o nome Pizza César? A gente falava, eu falava o seguinte, a gente vai ratear, vai dividir ali o investimento na lista telefônica. Perfeito. Então, não me pagar, o que a gente fazia era isso. Então, essa ideia de a gente dividir a lista telefônica, o investimento, isso aí que foi um grande alavanca para a Pizza César. Além dessas coisas, né, que foram acontecendo, a borda recheada, a gente já teve uma visão de entrega desde o início. Então, uma outra coisa também que a Pizza César pode-se dizer, o sucesso também é os nossos motoboys serem próprios. Nossa logística é própria. E aí, quando veio a pandemia, o que aconteceu? Muita gente usava logística iFood. O iFood não deu conta. Sim. E aí, a gente com a nossa logística própria, nossos próprios motoboys, a gente conseguiu atender muito bem os nossos clientes e, claro, ganhamos também muitos clientes com isso. A pandemia, para vocês, como é que foi? Porque assim, no início foi assim, um baque para todo mundo, né? Mas especificamente para o teu ramo, para o teu segmento, foi mais impactado positivo ou negativamente? Então, para o setor de bares e restaurantes,
aqueles que tinham a entrega própria, a logística própria, como eu falei, esses se deram bem. Agora, aqueles que dependiam uma logística do físico 100% ali, do iFood, né, o motoboy do iFood, o motoboy dos aplicativos, esses aí não se deram bem. Esses aí realmente penaram porque houve um volume gigante e não tinha mão de obra suficiente para atender, não tinha também o próprio aplicativo às vezes não dava conta, então ficava inoperante. E aí eu tinha meu próprio aplicativo, enfim. Sim. Foi muito bom para a Pizza César a pandemia nesse ponto. Para algumas empresas que souberam aproveitar a oportunidade, porque a crise ela nos traz oportunidades. Traz muita dor, como foi a pandemia, traz demais. Porque quando é uma calamidade pública, de saúde, infelizmente é terrível. Mas ela gera oportunidades também. Né? E quem estava bem posicionado, eu estava falando isso com o Igão ontem, que quando você vai pegar uma onda, eu não sou surfista não, mas eu fiquei analisando, sabe? Quando eu vejo o surfista lá no meio do mar, assim, né? Ali mais um pouquinho mais no fundo ali da praia, né? E ele fica ali parado, esperando a onda chegar, ele está posicionado. Porque quando a onda chega, é o momento que ele sobe na prancha, né? Preparado. Então, assim, você tem que se posicionar. E aí, quando veio a oportunidade, o Manuel estava posicionado, tinha a frota dele de entrega de motoboys, né? Já tinha um nome muito forte, né? A Pizza César, aqui em Brasília, ela é extremamente forte, então já tem esse benefício e ele tinha como entregar, tinha como distribuir. Então, assim, esse é um diferencial. A gente tem que estar posicionado e tem que estar observando ali as oportunidades de mercado. Que as crises também nos trazem excelentes oportunidades de mercado, apesar dos pesares, né? Agora, assim, uma coisa que você falou, Manuel, que é muito importante, é que, assim como você, eu, Matheus, todo mundo começa de forma muito amadura. Porque quando você começa sonhando, você vai pela emoção. Vou fazer. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. E assim, isso vai te dar um gás até um certo tempo, até um certo ponto. Você vai realmente levando nos peitos mesmo até um certo ponto. Ali só tem dois caminhos. Ou você estagna, fica com um teto sobre a sua cabeça, ou você se aperfeiçoa e vira um empresário de verdade. Aprende sobre gestão, entende de marketing, entende das ferramentas, enfim. Começa a olhar para o negócio como uma empresa de fato, não só como um sonho, não só como um projeto. Porque isso é natural. A maioria dos empresários... Ninguém vai fazer uma faculdade para ser empresário. Porque a administração de empresas eu fiz e não serve para isso. Sinceramente, não serve para isso. Para ser empresário não existe um curso acadêmico que te ensina a ser empresário. Você tem que meter as caras mesmo e depois você vai buscar o quê? Consultoria, conhecimento, treinamentos e etc e tal. Dessa multidão de gente que está aí para ensinar muita coisa, inclusive o Líderes do Brasil, que é uma excelente ferramenta para te ensinar muita coisa. Nós estamos até desenvolvendo a Unilíderes, que é justamente para ensinar na prática esse empreendedor amador que está começando agora a construir os processos, o passo a passo. Então, assim, é uma plataforma que está chegando e vai chegar com muita força, que vai, de fato, te ajudar nesse início, para que você saia dessa fase de amador para uma fase mais profissional, que hoje é o caso da Pizza César. Por isso que ela chegou onde ela chegou, porque senão você fica sempre ali, faturando, tem um teto. É o conhecimento que vai te levar além. É entender o que os grandes fazem, o que o líder de mercado faz, o que o pessoal lá de São Paulo está fazendo. E aí você vai pegando essas ferramentas, essa estratégia, vai trazendo gestão para o negócio. Mas uma coisa que você falou, que foi uma coisa que o Geleia me falou também. Perguntaram assim pro Geleia, numa reunião dos master líderes do grupo, perguntaram assim, Geleia, mas qual é o segredo? Ele falou assim, o segredo é ser conhecido. Você tem que ser conhecido. Se seu produto é bom e você é conhecido, você tem muita venda, você tem muito giro, você tem muitas oportunidades. Então, quando você fez um investimento de 25 mil na época, e sei lá, em 2000, naquela época, de 25 mil nas páginas amarelas, era o melhor investimento que você tinha para fazer para ser conhecido. Por quê? Porque você publicitou a sua qualidade, porque realmente quem já comeu uma Pizza César sabe o tanto que é boa. E a partir do momento que começa a ficar conhecido, as pessoas começam a experimentar, você vai fidelizando. Então, assim, tem que investir, Matheus, tem que investir. Tem, e você falou uma coisa interessante aí, que é o seguinte, você lembra agora de cabeça, vocês dois aqui, qual foi o melhor hambúrguer que vocês já comeram na vida? Vocês lembram de onde é que foi? Eu lembro. Você lembra? Lembro. Não era do McDonald's, né? Não era do McDonald's. O Big Mac não é o hambúrguer mais gostoso que a gente já comeu na vida. Só que ele é o mais vendido, por quê? Ele é o mais conhecido. É o mais conhecido. Ele é o mais famoso.
E nem sempre você ter o melhor produto quer dizer que você vai vender mais. Exatamente. Você precisa... Essa sacada do Geleia aí foi bem interessante, que ele pegou realmente essa metodologia que a McDonald's faz. Que eles querem ser conhecidos. Sim. Eles não têm o melhor produto do mundo, pelo contrário. Se você for pegar realmente ali um Big Mac do lado de uma hamburgueria aí da esquina, o próprio Geleia, né? O hambúrguer é muito mais gostoso, muito mais suculento e tudo mais. Só que o Big Mac é o mais vendido porque o trabalho de marketing que eles fazem, cara, é a geração inteira. É da criancinha de 3 anos ali com o McLanche Feliz até o adulto. Você vê, cara... Você pegar um nicho que é de criança até idoso e você vender para esses caras em todas as fases da vida é algo surreal. Surreal. E assim, McDonald's fica aí a deixa aí para dar faz-me rir pelo merchan. E eu quero lembrar, foi muito bom você ter falado do McDonald's também, Matheus, porque eles têm o Mac Dia Feliz. Toda a venda do Big Mac naquele dia é revertida para doação. Para Brás. É para Brás, né? Para Brás. E aí, olha só que ideia fantástica. E aquilo ali mantém a Brás por quase todo o ano. Então, até com esse dinheiro, eles montaram, com a ajuda do governo, um hospital para criança. Caraca, que legal. Então, assim, olha que coisa fera. Olha então, a iniciativa privada aí mostrando seu potencial. Olha aí. Né? Mas assim, vocês dois falaram algo que eu não posso sair daqui sem falar. Então, que foi propósito, que foi propósito de vida. Vocês falaram aí algo, poxa, propósito de vida. E aí é o seguinte, o propósito de vida é aquela coisa de você entender por que eu sou, por que eu tô aqui. O que eu tô fazendo aqui, né? Isso. Eu vim para quê? Eu vim para quê? E isso, eu não sabia qual era o meu propósito de vida. Aí o que aconteceu? Foi o momento que, quando eu estava... cheguei onde eu queria chegar, já aconteceu isso na minha vida, financeiramente, e aí eu entrei numa zona de conforto. Vixe. Foi. É a zona mais perigosa. É porque você chegou onde você queria. Ou eu cheguei onde eu queria, Matheus. E aí, financeiramente, eu cheguei onde eu queria. Você conseguiu conquistar tudo aquilo que você sempre quis. Pronto. E aí foi o seguinte, foi no momento que eu perdi tudo que eu tinha. Caraca. Porque eu me tornei orgulhoso. Nossa. A marca Pizza César era só minha. E aí, como eu entrei... Vai ver a soberba. Isso. E aí, o que acontece? Briguei com os meus sócios. E aí eu falei o seguinte para eles, olha, vocês ficam com a marca Pizza César que eu vou começar do zero. Eu tinha dinheiro, e aí eu falei, vou contratar o cara mais fera, contratei um cara de São Paulo, tal, marketing, não sei o que e tal. Então, peraí, você saiu da sociedade, então, você entregou? Sim, você entreguei. Entregou a Pizza César? Eu dei. Você de graça? De graça. Caraca, você estava realmente muito vaidoso, viu? Tava se achando eu me achava o cara. Mas veja, a soberba precede a ruína. A soberba precede a ruína. Isso foi em 2008. Eu tinha comprado um ponto ali na 404 Sul, a Rua dos Restaurantes. Falei assim, pronto, agora é o ápice, a melhor rua de Brasília para se abrir uma pizzaria. Ali tinha 46 CNPJ, sendo 35 do ramo de alimentação. Eu conhecia todo mundo. Bom, e depois, que eu passei a conhecer todo mundo. Aí, foi ali que eu perdi tudo. Investi dinheiro, muito dinheiro na loja e tudo. Você abriu uma outra pizzaria. Aí abriu, chamada Família Pomodoro. Era Família Pomodoro, o restaurante, e Pizza Pomodoro, o delivery. Tudo certo, tudo maravilhoso assim, né? Mas eu apanhei muito na operação. Caraca. Do restaurante, eu não tinha know-how, eu só tinha do delivery. E aí enfim, perdi tudo. Quando eu estava andando em carro emprestado, de amigo, quando eu estava endividado, quando não tinha mais orgulho, quando eu estava no fundo do poço, aí eu fui chegar para esses sócios, ex-sócios na época, a Pizza César, foi falar, olha, não dou mais conta e eu tenho um ponto lá maravilhoso, põe o nome lá Pizza César, que vai bombar. Quebrou mesmo? Foi, eu não tinha... Caraca. Aí eles falaram assim, não, mas a gente quer você de volta. Eu falei assim, quanto é que eu tenho que pagar para entrar na Pizza César? Não, você não tem que pagar nada, você só põe lá Pizza César e cai para dentro. Paz. Caraca. E foi aí que... Mas assim, você construiu uma amizade muito grande, creio eu, né?
Porque mesmo com toda essa atitude que você teve, né? Somos falhos, né? Nós somos seres humanos e tudo mais. Mas assim, tem pessoas que não perdoariam uma atitude como essa e não iam querer ver você de volta, né? Mas ainda bem que eles tiveram essa humildade, né? De reconhecer todo o teu esforço, todo o teu talento. Você retornou à Pizza César 2000 e... Isso foi 2008, 2009, que foi essa fase que eu saí da Pizza e voltei em 2012. E como é que a pizza estava de 2009 a 2012? Com a sua saída. Com a sua saída. Não, continuou prosperando. 100%? Sim, continuou prosperando. Os outros realmente começaram a tomar a frente, tomaram boas decisões e foram indo e estava tudo certo. Mas a sua história, meu querido, foi igual a da Apple, né? Do Steve Jobs. Que ele foi e voltou, né? Ele foi e voltou, né? Ele foi e voltou. Mas agora, a Apple é o Steve Jobs e a Pizza César é o Manuel. Não tem jeito. Mas uma coisa interessante é o seguinte, a gente orientava as atendentes a falarem assim, olha, a pizza é igual da Pizza César, do fundador da Pizza César. As pessoas queriam Pizza César. Não é Pizza César, não. Então, assim, a questão é a marca. É a marca. A força da marca. Caraca, que história. E assim, o que a gente tá ouvindo aqui, cara, tem muita gente que tá se identificando com essa história. Pessoas que chegaram lá e por uma soberba, porque não tiveram inteligência emocional, não tiveram não tiveram essa sensibilidade de entender que não interessa o tamanho que você vai se tornar, você precisa transbordar, você precisa dar, né? Tem pessoas que realmente se perdem na vaidade, se perdem na soberba que precede a ruína, e a sua história é fantástica, porque você chegou lá em cima, né? E aí por conta de um deslize, e você precisava aprender com isso, e hoje você aprendeu que você é um novo homem, totalmente transformado, mas você caiu lá embaixo, e aí você teve uma outra oportunidade de retomar e de capitanear de novo, junto à Pizza César. Isso aí mostra o quanto que a nossa vida é feita de altos e baixos, de picos e vales. E também o quanto é importante se naquela época eu entendesse qual era o meu propósito de vida, por que eu estou aqui na Terra. Exatamente. Você entendeu? É servir pessoas. Mas você só é a pessoa que você é hoje pelo fato de você ter passado por tudo aquilo que você passou. Você precisava ter passado por essa experiência. Porque se você não tivesse passado por isso, você não teria inteligência emocional, você não teria essa sabedoria para poder ter a atitude que você tem hoje e passar para as pessoas essa sua experiência. Porque aquela pessoa que só dá certo, que não tem problema nenhum, que não passa por um deserto da vida, cara, ela não vai imaginar como é que a outra se sente numa situação como essa. Sim, então, assim, é bom, acho que assim, Deus escreve certo por linhas tortas, né? A vida é como um gráfico de coração. Se você não tiver altos e baixos, você morre. É o gráfico do mercado financeiro. É assim que funciona. Se você não tiver altos e baixos, você está morto, né? Então, eu acho assim que é importante isso, a gente passar por situações assim e tirar um aprendizado. Não adianta nada também a gente passar por algo assim, continuar soberbo, continuar imprudente, cometendo os mesmos erros, né? Não, e o que é interessante é que é na pressão que se cozinha o feijão, é na pressão que se cozinha a mandioca. Ele precisava recuperar, né, o porquê. Que como ele foi crescendo de 95, ele foi só tendo sucesso. Quando ele chegou em 2008, teve o ápice do financeiro, do sucesso, da realização. Talvez aquilo tivesse perdido um pouquinho do porquê, né, do porquê que ele começou lá atrás. E aí a pressão veio, essa fase que você enfrentou, que foi uma fase, imagino, terrível, né? Sim, ela serviu para te pressionar e te trazer de volta para o eixo. Então você que está nos assistindo, você é empreendedor, entenda, tem um porquê essa crise, tem um porquê essa fase difícil que você está enfrentando, tem um porquê. Desistir não é a opção. Você precisa se manter resiliente, às vezes precisa ser humilde, dar um passo para trás, voltar. Eu costumo dizer que o que quebra são empresas. Você, enquanto empreendedor, precisa se manter resiliente. Às vezes não é esse negócio que você está tocando hoje que vai te levar ao seu objetivo final. Talvez seja uma outra operação. Então você precisa se manter resiliente. O Manuel se manteve resiliente. Ele foi humilde. Foi lá nos ex-sócios, ofereceu o ponto. Não, volta lá para o Pizza César lá, porque o povo não quer saber dessa pizza que eu estou inventando aqui, não. O povo quer Pizza César. Vai lá, assume lá, compra lá. Aí os caras também, né, nessa relação, aí entra também o network, entra o relacionamento.
O Manuel é um cara extremamente bom de relacionamento. Então quem gosta dele de graça. Trouxeram ele e óbvio que depois de 2012 a Pizza César deu um outro salto. Sim. Cresceu exponencialmente. Sim. A gente tem acompanhado. Conta um pouquinho dessa história, de 2009 para cá. Bom, Ou 2012 para cá. 2012. Uma coisa que fortalece, como você falou, eu descobri o poder do network. Isso né? É importante. Então, uma coisa que ajudou muito a Pizza César foi isso. Para vocês terem uma ideia, não fui eleito prefeito, mas meus colegas, meus amigos me chamavam de prefeito lá na Rua dos Restaurantes, né? Porque foi o seguinte, surgiu de uma necessidade. Fazer um detalhe aqui pro pessoal do Brasil. Brasília não tem prefeito. Ele fala prefeito da rua, aqui em Brasília tem uma rua extremamente famosa, que é a Rua do Restaurante. Óbvio que a Pizza César está bem posicionada lá desde sempre. E o Manuel, pela liderança dele, foi reconhecido como o prefeito, né? Porque aí essa questão de você ver a necessidade de um amigo seu e querer atender um colega seu que está ali na frente, tudo, e a gente se unindo, a gente com certeza começa a ter força. Sim. Não é? Então, até mesmo do poder público. Então, teve uma época que a gente conseguiu trazer um vice-governador lá para a rua para atender as demandas daquela rua, mas porque os empresários ali se uniram. E aí a gente tinha demandas simples, marcação do estacionamento, poda de árvore, também limpeza de bueiro, coisas simples, troca de lâmpadas, limpezas da área pública, porque um lugar onde tem alimentação tem que ser um lugar mais, né, o lixo, coisas assim que a gente, se fosse um só para pedir numa administração de Brasília, não teria o pedido de repente atendido. Então foi isso. E nisso, quem tomou a frente fui eu naquela rua. E também foi muito bom, porque aí, como foi uma liderança também natural, o que aconteceu? Então tinha alguma reportagem ali. Então chegou uma vez uma televisão aberta e perguntou assim, olha, a gente veio ver aqui a questão do lixo. Eu falei, opa, aí já entrou, né? Aí, ao vivo no Jornal Nacional. Aí buscaram lá um vizinho e falaram assim, opa, sei da pessoa que vai saber falar sobre isso. Foram me chamar. Legal, você vira referência. Vira referência. Mas, gente, o sucesso da Pizza César e de 2012 para cá e do passado, não foi, sabe o quê? É o porteiro do prédio. A gente, às vezes, as pessoas, o outro meu sócio, o João, que foi o meu motoboy, você o Leonardo. Você valorizou quem estava contigo. Isso. A gente não está só, a gente pensa. Um que no meu caso, é o do network, o outro que é da operação, o outro que é do marketing. E é isso, a gente vai unindo forças e é um time. É um time. Então aí, o que acontece? Porque às vezes a cultura da pessoa, não, eu não quero sócio, eu não quero... E depois do que aconteceu, a gente ficou mais unido. Com certeza. Né? Então, a gente agora, todos nós somos donos da Pizza César. Antes era só eu. Agora não, a gente anda junto. Legal. E é justo, porque eles construíram contigo. Construíram comigo. E o interessante dessa história aqui, Matheus, é que você não se preocupou com questões técnicas. Cara, isso vai... Com certeza o mercado, né, porque esse paradigma está ruindo, ele está rachando. Então o mercado vai virar de cabeça para baixo 360, porque antigamente as pessoas contratavam pela competência técnica. Não que a gente não tenha que olhar para o técnico, é óbvio que tem que olhar para o técnico, mas é muito mais importante você se preocupar com o comportamental, com o caráter, com esse tipo que são de qualidades, do que meramente com qualidade técnica. Às vezes o cara coloca o cara numa função, porque tecnicamente no currículo dele ele sabe desempenhar aquela função, só que ele não tem habilidade comportamental, socioemocional para lidar com aquela pressão, para lidar com aquele contexto. Então o líder hoje ele precisa entender que é melhor você ter pessoas que às vezes não sabem nem fazer o negócio. Tecnicamente, as grandes empresas fazem isso, esses programas de trainee, as grandes empresas fazem isso. Pega o cara cru, cheio de vontade, cheio de desejo, geralmente muito novo na faculdade, faz um estágio e depois ele vai crescendo dentro da empresa, porque a empresa vai moldando. Às vezes é melhor você pegar um cara que não sabe nada, um motoboy,
pegar o cara que era porteiro, o cara que não entende nada, mas E que moldar. tem vontade, desejo, Tem Faca na aquele caveira. tem coração caráter, aberto. faca na caveira, que tem vontade, que quer crescer na vida. E você ensinar para esse cara a parte técnica do que você contratar um técnico que não tem um perfil comportamental, um perfil comportamental, não tem essa Hoje você contrata pelo profissional, mas você demite pelo emocional. Perfeito, é isso É mesmo. desse jeito que acontece. Eu tenho uma loja de cosméticos, né? Que fica ali no centro de Ceilândia. E é claramente isso. Muitas vezes a gente contratou pelo currículo. Ah, essa pessoa tem experiência. É, Olha, essa pessoa já exatamente. trabalhou X anos aqui no mercado de cosméticos e tudo mais. E aí, quando a gente fazia a contratação, passava um tempo, cara, era uma pessoa que não tinha espírito de equipe. Uma pessoa que não sabia lidar com outras pessoas, né? Tinha requisitos ali emocionais que realmente, infelizmente, não teve como a gente permanecer. Sim. Então, hoje, a preocupação maior não é nem tanto o profissional, no sentido de que, essa pessoa não sabe, por exemplo, fazer a venda de um produto como esse aqui, uma TV, mas era uma pessoa que tem um coração ensinável, é uma pessoa que Perfeito. tem ali uma sabedoria para poder conversar com as outras pessoas. Então, cara, a gente treina, porque habilidades é treinável. Total. Agora, caráter Exatamente. é algo muito intrínseco da pessoa. Sim, E eu acho que o desafio é você encontrar profissionais hoje, né, que tenham essa característica emocional para o teu negócio, que tem um DNA da tua empresa, e o restante é treinamento. Mas o problema é que às vezes você busca tanto o cara técnico que você deixa de valorizar aquele cara que está apaixonado pelo projeto. Exatamente. Que está apaixonado. Então, assim, o que o Manuel está trazendo para nós aqui é uma lição muito... Porque hoje os sócios dele era aquele cara que era o porteiro dele, era o cara que era o motoboy dele, era o cara que lá no início acreditou na ideia, apostou na ideia, investiu tudo que tinha na ideia e aprendeu ao longo da jornada. Porque, que nem o Matheus bem colocou aqui, essa parte técnica você aprende. Tem hoje com o YouTube, tem N cursos aí para você desenvolver esse lado técnico. Agora, caráter, comportamento, aí já é outros 500. Paixão. Às vezes o cara que tá junto contigo ali, que você não dá nada para ele, é o cara que talvez vai ser o seu sócio no futuro, ou o cara que vai levantar o teu negócio, levantar o teu projeto, e você não tá enxergando isso, porque você tá buscando só a parte técnica da coisa. Tem que se investir em pessoas, e foi o que o Manuel acabou de entregar, que foi o principal segredo do seu sucesso, né, Manuel? Sim. A questão... Uma coisa assim, Dé, que eu quero colocar, que é muito importante, é a questão da gente... A gente errou muito. Então, assim... O erro é importante. Permanecer no erro que não pode. Sim. E uma outra coisa é o seguinte, consultorias. Perfeito. Gente, Olha, olha... tem empresas de consultorias? Isso, porque uma coisa é o seguinte, Matheus, eu não sou chefe de cozinha. E para te falar a verdade, eu não sei fazer pizza. Eu sou administrador de empresas. Olha que Mas- notícia quentinha, você não sabia disso. Primeira mão. Mas eu tinha sempre na minha equipe pessoas preparadas, eu tenho Você se sócios cercou de gente boa, né? Entendeu? Então, assim, coisas assim como o segredo da massa. A gente antes tinha o quê? O pizzaiolo que saía da Pizza César e abria a pizzaria dele, com o segredo da nossa massa. Caraca. Aí, o que a gente teve que fazer? A gente teve que buscar um chefe de cozinha para aperfeiçoar a nossa... Fomos a São Paulo e aperfeiçoar a nossa massa. E aí, fizemos um kit, mandamos fazer numa fábrica em São Paulo. Chega pra gente esse kit. E o pizzaiolo lá, ele só acrescenta tanto de água... A massa já tanto... vem pronta. Olha só que ideia bacana, né? Que insight, né? Então a massa ela já vem pronta. Já A vem pessoa pronta. não tem ideia do que tem naquela fórmula. E- Fórmula igual a fórmula secreta da fórmula. Coca-Cola, né? Sim. Isso. Ninguém sabe. Então já vem pronta e aí você não tem mais aquele problema do pizzaiolo Sair da empresa. abrir uma dela e fazer a imitação ali da Isso. massa. Entendeu? Interessante. Então, é isso. Uma outra coisa, chefe de cozinha. Chefe de cozinha, Brasília tem chefe... no Brasil, nós estamos em 3º lugar, né, na área de alimentação, né? Gastronômica. Isso. E aí tem excelentes chefes de cozinha. A gente sempre tem um chefe de cozinha famoso e faz uma receita e alguma novidade. Então, sempre a gente está buscando o quê?
novidades, Inovar. buscando melhoras. E é muito legal, porque quando a gente, por exemplo, cria uma borda, então, por exemplo, borda de 4 queijos, que foi a última que a gente colocou. Logo, um concorrente nosso está colocando borda de 4 queijos. Mas o que é legal é a gente estar chegando na frente. Não, você se tornou referência. E quando você se torna referência... As pessoas vão imitar, vão tentar copiar. Mas é um lugar legal. Você é a referência. Tipo, a Coca-Cola é a referência, o Uber é a referência. E a concorrência, a competição, isso é natural. Mas você estar ali no lugar de ser modelado, de ser copiado, isso traz uma certa recompensa emocional, no sentido assim de que, poxa, eu sou bem-quisto, eu sou observado, eu estou inspirando, estão me modelando. Então, do ponto de vista do legado, isso é muito bacana. Hoje as pizzas de Brasília modelam a Pizza César. Ou seja, a referência em pizza aqui de Brasília é a Pizza César. Então isso é muito interessante. Falando em relação à questão de Coca-Cola é nosso parceiro, Coca-Cola. Ah, é? Coca-Cola, o que aconteceu? Pode patrocinar aqui também, viu, Coca? Brasal Refrigerantes. Brasal Refrigerantes, parceiraço. Desculpa te interromper, mas é só para aproveitar a Coca-Cola aí, eles fomos entregar pizza no caminhão da Coca-Cola. Caraca, que legal. Na época do Natal. E aí legal. a gente foi fazer isso também lá num projeto, lá no Estrutural. Fomos entregar pizza e Coca-Cola no projeto chamado Educamar, lá no Estrutural. Legal. Tem 300 crianças lá e eles cuidam das crianças, no contraturno. É bem interessante o projeto. Então, Coca-Cola, Brasal Refrigerantes. Não, você é empreendedor, você é empresário, pode entender o seguinte. Você que ainda não performou, que está performando, você vai se tornar como a Brasal, como a Pizza César, como as grandes empresas do Brasil, heróis desse país. Heróis desse país. Uma vez eu quero validar isso aqui. Nós, empreendedores e empresários, que movimentamos a economia, que empregamos as pessoas, que ajudamos as pessoas carentes, que trabalhamos no social, somos os heróis desse país. Tá certo? E, Manuel, nós estamos chegando na reta final desse bate-papo, até mesmo porque contigo tem que ser pelo menos uns 4 episódios para contar tudo. Então já fica a deixa para o próximo. Mas eu tenho só 2 perguntas para fazer agora nessa reta final. A primeira é, tudo isso que você fez em função da Pizza César, na obtenção de conhecimento, São Paulo, toda essa movimentação, necessitou-se de um investimento para isso, certo? Sim. Sabe por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque as empresas de hoje em dia não querem investir mais. O cara quer, sem plantar absolutamente, ele quer ter uma colheita farta. Amigo, não tem como. Se você não acredita no seu sonho a ponto de você tirar dinheiro do bolso, esquece. Esquece, não tem jeito. Por quê? Porque para você colher uva, você tem que plantar uva. Se você plantar maçã, você não vai colher uva. Então, o Manuel, quando ele fez um investimento que foi para São Paulo, pagou consultoria, pagou isso tudo, ele de fato investiu, acredito, lógico, tudo dentro de um planejamento. Sim. Tudo dentro de um planejamento, ele investiu para ter essa colheita. E hoje em dia as pessoas querem começar a empreender sem investimento zero. O que você acha disso, Matheus? Eu acho assim que a quantidade da plantação ela vai refletir a colheita. Né? Então, quanto mais você planta, mais você colhe. Isso é óbvio. A lei da semeadura é uma das leis que mais funcionam, não só neste país, mas no mundo. Né? Então, quando você não investe, quando você... Principalmente, não digo só investir na empresa como um todo, em marketing, mas quando você não investe em você, a tua empresa realmente está fadada a um insucesso. Né? Eu acho que o maior investimento que o empresário pode ter, em primeiro lugar, é nele. Porque se ele não tiver bem emocionalmente, ele não vai conseguir fazer com que a empresa dele tenha performance. Né? E um detalhe bem interessante é o seguinte, isso eu já usei em alguns outros bate-papos, as pessoas muitas vezes elas estão preocupadas em ajudar as outras antes de se ajudar. Lembre-se sempre, quando você está lá no avião, a aeromoça chega e fala, olha, vamos aqui começar os procedimentos, né? A máscara de oxigênio, se houver alguma turbulência aqui, ela cairá em cima de você. Se você tiver com um bebê recém-nascido do teu lado, coloque primeiro em você para depois colocar na criança. Porque se você colocar primeiro na criança, no bebezinho, você vai perder ali o oxigênio, você vai morrer. E vai morrer você e a criança. Então, em primeiro lugar, cuide de si.
para depois que você estiver bem, você vai ter condições ali de cuidar da empresa, dos seus colaboradores, né? Perfeito. E assim, quero só para aproveitar esse gancho aqui do Mateus, o que a Bíblia nos ensina? Jesus deixou como o maior mandamento, que sobre esse mandamento se resume toda a lei de Moisés, ame o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ame o próximo como a ti mesmo. Então, se eu não me amo, se eu não cuido de mim, se eu não invisto em mim, se eu não melhoro, como é que eu vou investir no outro? Se está condicionado nesse mandamento que eu primeiro cuide de mim, porque eu preciso amar o próximo, preciso amar o Manuel do jeito que eu me amo. E como é que eu tenho que cuidar da minha vida? O que eu tenho investido para o meu desenvolvimento, para o meu crescimento? Então é só para complementar essa. E aí, Mateusão, o corte aí, viu? Pega essa aí. A semente, falando da colheita que você falou, a semente ela vai ser sempre menor do que a colheita. A colheita vai ser sempre maior do que a semente. Então, às vezes você planta uma sementinha que é o trabalho duro, que é a crença, que é ir lá fazer, que é acreditar, que é o investimento, muitas vezes financeiro, em uma consultoria, em um treinamento, em uma comunidade network. Aquela semente, você pode ter certeza absoluta, ela vai gerar uma colheita infinitamente maior do que o tamanho da semente. Já percebeu como é que é uma árvore? Enorme. A semente da árvore é pequena. Pequenininha. Só que o tamanho da árvore, ou seja, é essa proporcionalidade que se dá, o tanto que a sua semente vai crescer de forma exponencial, infinitamente maior. O resultado da semente vai ser infinitamente maior do que a própria semente em si. Então fica a dica. E, Manuel, o que você acha dessa ideia? De investir, da gente investir para melhorar, para afiar o machado, para performar melhor. Eu acho o seguinte, essa coisa de você buscar o autoconhecimento, né, acho que o maior investimento é esse. Total. É no autoconhecimento. É você saber suas limitações, é você entendendo que você é bom, e você ter a humildade de reconhecer, isso aqui eu sou ruim. E, gente, no que você... Não tem problema de você não ser bom em alguma coisa. Mas você tem que saber que você não é bom naquilo. Sim. E uma outra coisa também é você saber lidar com as emoções. Sim. Não tomar decisão diante de uma crise e sempre pedir ajuda a andar com aquelas pessoas que estão ali ao seu lado, se cerque de pessoas boas e que acreditam em você e que querem o teu sucesso. Né? E porque muitas vezes a gente tem ali do lado o que bate nas tuas costas, que é o bajulador. E você tem que ter aquela pessoa que vai lá e te chama na chincha. Na chincha. Esses são os melhores. Esse aí. Manuel, nós temos aqui algo especial, Mateus. Temos? Não é possível. Manuel não ia vir aqui assim, Fala Liderança, esse podcast de sucesso de empreendedorismo, irmão banano. Assim. Ele ia trazer para nós o mel. Não acredito. Um melzinho que é esse sabor extraordinário da Pizzaria César. Traz aqui para nós. Olha, coisa boa. Aí sim. Aê, liderança. Seja bem-vindo aí, viu? Esse aí é o Aldenor. Esse aqui é o anjo. Ó. Esse é o anjo. Olha que coisa boa. Tinha que ter Coca-Cola. Eu comi já tinha 3 dias aqui, viu? Agora. Pizza da cidade. A melhor pizza da cidade aqui, mano. Que isso, obrigado, hein? Maravilhosa. Obrigado, liderança. Aqui, pessoal, Pizza César. Para fechar o nosso super podcast de hoje, esse nosso bate-papo com o Manuel da Pizzaria César. Ele não é o César, ele é o Manuel. E tem novidade, hein? César tem novidade? Aí, César Burger? Ó aqui, pessoal. Ah, é? Caraca, hein, velho? Só em primeira mão, César Primeira Burger. mão aqui, César. O sanduíche na massa de pizza. Olha que interessante. Isso aí, uma novidade que a gente está trazendo. Fantástico. Sempre inovando. Eu vou Esse dizer é uma um dos coisa. segredos do sucesso. Total. Inovação. E eu vou dizer uma coisa, você que não é daqui de Brasília, se preocupa não, a Pizza César tá chegando aí. Deixa eu ver aqui se tem... Eu quero falar aqui de uma pizza em especial que eu pedi. Tá. Deixa eu ver aqui. Se é essa. Não é essa. É porque o que acontece? É para mostrar... Matheusão tá doido pra comer, né, Matheus? Nosso diretor ali dentro aí, meu Deus do céu. Essa Só aqui. Matheus. Eita, O que tem nessa pizza? Essa Tá pizza pegando foi no o vídeo aí, seguinte, tá? tem uma história. Olha isso aqui, mostra aqui. Aqui, ó. Aí, mostra para o presidente, mostra aí, por favor.
Essa pizza é o seguinte, tem uma história. O que foi? Nossa, o cheiro. Ela ganhou um prêmio que foi assim, nós fizemos uma competição entre os nossos pizzaiolos. Sim. Contratamos um chefe de cozinha, o Vinícius Rossilione, que conhece mais de Cerrado aqui. Eu conheço o Vinícius. Conhece o Vinícius? Entrevistei ele num programa de televisão que eu tinha. E ele fez um carbonara lá no meio do programa. Foi maravilhoso. Ele é gente finíssima, ele é gente finíssima. Inclusive, nas ações sociais, ele está sendo com a gente. Legal. Aí, o que acontece? A gente fez a gente queria voltar da pandemia, né, no novo, né, que as pessoas falavam, de uma forma que, não vamos simplesmente voltar, vamos fazer algo especial. Aí fizemos uma competição entre os nossos pizzaiolos e criamos os sabores do Cerrado. Caraca. Então, aqui tem uma castanha chamada castanha de Baru, que aí o chefe Vinícius que indicou pra gente colocar. Fizemos a competição e o pizzaiolo Alex que ganhou, essa foi a pizza vencedora do... Olha, que honra! Entendeu? Então, vocês têm aqui uma pizza deliciosa, com certeza vocês vão... E se o público de casa, para experimentar essa mesma pizza, como é que faz, né? Já faz fala logo aí, Deixa eu mostrar aqui, então, né, que essa pizza aqui, ela chama cheesecake. Olha só, a gente vai morango, vai chocolate branco, vai castanha de Baru, vai geleia de frutas vermelhas. Sensacional. Outro patamar. E aí encontra no iFood, onde o pessoal pode pedir uma dessa aí? iFood, www.pizzacesa.com.br ou então ligando pra gente, o WhatsApp também. Rio e Belo Horizonte também já tem isso aqui? Rio já tem. Já tem já esse modelo também? Belo Horizonte a gente está chegando. Belo Horizonte está chegando. Tá chegando. Né? E logo você que não é de Brasília pode saber que logo a Pizza Cesa está chegando aí para você também experimentar se quiser. Essa delícia. Então, eu tenho certeza disso. Manuel, para fechar esse nosso bate-papo de hoje, Manuel é um dos caras, depois da experiência que ele teve como prefeito ali o líder, vou usar a palavra líder. Da Rua dos Restaurantes. Da Rua dos Restaurantes, uma rua extremamente famosa aqui de Brasília. Ele despertou a liderança dele e despertou para esse lado do network, de andarmos em comunidade, de estarmos juntos, de nos associarmos. Esse movimento mais associativo que hoje está em alta aqui em Brasília e no Brasil. E hoje o Manuel está associado a praticamente quase todos os grupos de network de Brasília. E ele troca lá com o pessoal a sua experiência, proporciona para todo mundo que compõe essas comunidades um pouco do conhecimento que ele tem, da experiência de 27 anos à frente de um negócio de sucesso que está em uma franca expansão agora para o Brasil inteiro. E, Manuel, qual é a importância de um empreendedor, principalmente aquele que está começando, estar posicionado num ecossistema de empresários, num ambiente empresarial como é hoje os grupos e as comunidades de network aqui em Brasília e no Brasil? Olha, para quem está começando agora, às vezes, pelo menos, eu sou bastante acessível. Claro Sim. que eu não consigo atender todo mundo de imediato. Sim. Mas busque pessoas que já têm atingido o sucesso. Tem que chegar numa pessoa e às vezes se juntar a um grupo e às vezes eu falo assim, poxa, mas eu sou tão pequeno ou eu não tenho ideia. Não, começa a se envolver. E hoje é o seguinte, gente, tem aí as mídias sociais, tem Sim. toda uma ferramenta aí maravilhosa para você ir lá. E às vezes eu conheço um rapaz que ele era estagiário de uma academia. Uhum. E aí ele veio, como é que dá? O auxílio, né? Ele ficou no auxílio. Uhum. E aí ele falou para a mulher dele, falou, uma hora esse auxílio aí vai acabar. Uhum. E aí a gente tem que montar alguma coisa. Ele montou uma pizzaria dentro da casa dele, lá na Samambaia. Sim. E ele me procurou. E eu falei, Emanuel, você vai fazer assim, assim, assado. E aí, se ele não tivesse essa de me procurar? Exatamente. E aí, eu comecei também, tinha algumas reuniões de empresários, comecei a levá-lo também. Maravilha. Então, assim, é aquela coisa, se ele não tivesse, vamos dizer, a cara de pau de entrar em contato comigo. A ousadia. Ou a ousadia, você entendeu? Ou então de não receber, o medo de receber não. Sim. Né? Então, e hoje ele está lá com uma pizzaria, tiveram pessoas que o ajudaram, viram ele, a esposa, 3 filhos, e foram lá ajudando ele. E ele tem uma pizzaria lá na Samambaia, e está indo. É o ambiente, Matheus, é o ambiente. E ele andou, com certeza, conversando contigo, né? Tendo essa troca aí.
eu tenho certeza que foi uns 5 anos aí de experiência que ele poupou de tempo, de erros, né, que ele poderia ter cometido aí nesses bate-papos, nessas interações. Eu costumo dizer que essas comunidades de empreendedores, esses encontros de empresários, é um acelerador de resultados no sentido assim, de que vai te poupar muito tempo. Eu aprender com as cabeçadas do Manuel significa que eu vou economizar o tempo que eu levaria para aprender sozinho. Sim. Porque errar é normal, gente. Errar é normal, mas é aquela máxima, né? O burro não aprende de jeito nenhum. Se você for esse cara, te convido a não seguir o canal e a não clicar no sininho. Se você for inteligente, você vai seguir o canal e clicar no sininho. Tá certo? Por quê? Porque o burro não aprende de jeito nenhum. Não tem jeito. Agora, o inteligente, ele aprende com seus próprios erros. E o sábio, esse aprende com os erros dos outros. Porque ele vai ouvindo ali e vai pegando as dicas, e vai pegando os atalhos. Né? E o que eu tenho defendido muito hoje em dia, é que o ambiente, ele molda você. Né? O ambiente, ele traz à tona o seu potencial. Existe o peixe mais rápido não vou lembrar o nome aqui agora. O peixe mais rápido dos oceanos é um peixe... Ou não vou lembrar, pesquisa aí, Cláudio, por favor. O peixe mais rápido dos oceanos aí. Você que é um peixe que ele alcança 110 km por hora. É uma liderança nos oceanos. É uma liderança. É o Usain Bolt dos oceanos. 110 com a resistência da água, etc e tal. Agora, se eu pegar esse mesmo peixe e botar ele aqui, ele não consegue fazer absolutamente nada, a não ser ficar pulando e se debatendo. Porque o ambiente dele é a água. O ambiente, para você que é empreendedor, são esses ecossistemas de empresários. Porque é ali que você vai poder pegar as suas características, o seu talento, o seu potencial e vai ter um ambiente que vai te proporcionar os insumos necessários para que isso possa potencializar a sua performance. Como é que é o nome? Peixe-vela. Peixe-vela. Pronto, traduzindo. É só peixe-vela? Istiópteros. Platípeteros. Soletrando. Aí não dá, não. Aí é só no Luciano Huck, aqui não. Então, assim, o que eu estou querendo dizer com isso é que você tem que estar inserido em um ambiente que vai te proporcionar o insumo, a situação necessária, a situação fundamental para que você possa performar. Então, assim, eu acho fundamental você estar, sim, se associando, participando. O Líderes do Brasil está aí aberto para te receber, para te ajudar. Nós investimos muito nessa relação de network, nós investimos muito em conhecimento sobre gestão. Nós temos uma bandeira, Manuel e Matheus, o Matheus sabe bem disso, nós temos uma bandeira que é a democratização do conhecimento sobre gestão. Então, ali, de fato, a gente vai entregar para você conhecimento, porque a gente quer tirar você de uma situação amadora e te transformar nisso aqui, ó. Uma pizza César. Entendeu? Referência, líder de mercado. É isso que a gente quer fazer. Isso, e você só vai conseguir fazendo isso, você só vai conseguir performar desse jeito se você estiver inserido num ambiente certo e recebendo conhecimento, recebendo o insumo necessário para essa performance, para chegar nesse nível. Senão fica muito difícil, Matheus. É isso aí. Fica muito difícil. Só nós vamos encerrar aqui, porque eu não estou aguentando mais, estou morrendo de fome. Eu preciso comer essa iguaria aqui, esse trem extraordinário aqui. Como é que é o nome da pizza? Essa é a Cheesecake. A Cheesecake. Aqui do Manuel. Siga-nos nas redes sociais, @Líderes do Brasil, Pizza César. Pizza César. Pizza_César. Mateus_Amorim. A produção depois vai botar isso, vai ficar bem bonitinho o vídeo. @Dair Líderes do Brasil e @Líderes do Brasil. Siga-nos lá para mais dicas, para mais interação. Eu vou pedir para o Matheus se despedir, depois o Manuel vai fechar com chave de ouro aí esse nosso bate-papo. Vamos lá, a despedida dessa com grande estilo, né? Eu queria agradecer a oportunidade, né? Estar junto com você nesse projeto. Manuel também. Acho que é uma troca de conhecimentos aqui que realmente ela se perpetua, né? Eu acho que conhecimento hoje é o que nós mais temos, mas a forma que a gente coloca em prática é que vai nos diferenciar, né? Com certeza. O Manuel deu uma aula hoje aqui, né? De persistência, né? De sabedoria, de como é que ele chegou lá. E eu acho que a gente, estando dentro desse projeto, né, estando dentro da família Líderes do Brasil, a gente consegue ter esses acessos, como ele bem falou, desse empreendedor lá de Samambaia, né? Ele chegou, teve a cara de pau, né, de ir lá e conversar com ele e tudo mais, mas tem pessoas que não têm tanto acesso. E o Líderes do Brasil, ele está justamente aqui para poder te dar esse acesso, para que você possa ter uma facilidade
e uma tranquilidade maior para poder realizar esse tipo de network. Então, agradeço a oportunidade. Eu que te agradeço. E o Fala Liderança hoje é o início, né, de um novo ciclo. O primeiro episódio. Eu te desejo muito sucesso também, meu amigo, nessa nova empreitada. Eu não tenho dúvida de que isso aqui vai dar muito certo e vai fazer com que o Brasília e o Brasil estejam mais próximos de empresários e empreendedores de sucesso, como é o caso aqui da Pizza César. Maravilha. Matheusão, você sabe que você está nesse projeto comigo aqui. Vamos ter infinitos episódios aí, levar um pouco desse conhecimento sobre sucesso, sobre empreendedorismo, sobre gestão, para o maior número de pessoas possíveis aí, ajudando as pessoas, servindo as pessoas, porque esse é o princípio da liderança, é servir. O seu sucesso sempre vai ser nosso legado. Com vocês, Manuel. Quero agradecer a oportunidade, Daia, agradecer de estar aqui conhecer o Matheus aqui, acabamos nos conhecendo hoje aqui já, né, fazendo podcast. Já um momento maravilhoso. Isso, né, o privilégio de fazermos parte do primeiro podcast, que com certeza serão muitos, mas falar para o pessoal que vai nos assistir, que é o seguinte, eu acordo muito cedo, porque quando muita gente está dormindo, eu acordo antes das 5 horas da manhã, e uma coisa que é muito importante para a minha vida é me conectar com o Eterno. Amém. E aí, naquele dia, todos os dias, naquele dia de manhã, todos os dias, Manuel, inclusive sábado, domingo, todos os dias, inclusive sábado e domingo. Porque é dali que eu vou ter direção para o meu dia. Porque, assim, foi falado em Jesus Cristo e ele é o maior referencial de liderança. Maior. E ele era servo de todos. Ele é servo de todos. Então, assim, acredito que o sucesso está aí. Porque vai te trazer um equilíbrio para a tua vida, porque vai te trazer um coração que você nem imagina que você tem, porque vai te encher de muita coisa boa e aí vai te dirigir. Porque na hora que a gente está ali, como muitas vezes, né, na época que eu saí da Pizza César, eu tive realmente, como outras fases da minha vida também, tive ali no fundo do poço, eu sabia que eu não estava só. Que tinha um cara ali fera comigo que nunca ia me abandonar. Que é Jesus Cristo. Que é Jesus Cristo. Amém. Então, coloca Deus em primeiro lugar em tudo, que você vai se dar bem. Uau, não podia terminar de forma melhor esse nosso primeiro episódio aqui do Fala Liderança pra cima com o Manuel, e ele colocou Jesus no centro, porque é dele que emana toda a transformação. Para nós também do Liderança do Brasil, Jesus é o nosso maior modelo de liderança. E a gente modela 100% os evangelhos para entender como ele fez. Porque o que ele fez, Manuel, entrou para a história. Isso é indiscutível. Não creio, não acredito, não interessa. Você tem que respeitar a história. É uma religião, que é o cristianismo. É uma religião, um movimento. Com bilhões de pessoas, é o maior movimento religioso do mundo. É o movimento cristão. Fora isso, Jesus é bem quisto em todas as outras religiões, principalmente na religião muçulmana, que é a segunda maior religião do mundo. Ele também é extremamente bem quisto lá. Por quê? Porque de fato ele fez história, ele dividiu antes e depois. Ele começou com 12 homens desacreditados. Nós vamos ter essa história aqui depois. Nós vamos ter um episódio para falar só disso aí. Como é que ele fez esse negócio acontecer? É óbvio que ele é o cara e vai ser sempre o cara, mas a gente vai estudar um pouquinho da questão mais técnica, de como é que Jesus liderou aquela galera, aqueles 12, e fez daqueles 12 apóstolos, alguns santos, né? Acho que todos santos para a Igreja Católica, e homens de sucesso, né? Ou seja, ele sempre investiu em pessoas, e o maior ato de servir dele foi se entregando numa cruz por nós, né? Lavando a humanidade com seu sangue, nos perdoando e nos liberando do peso do pecado. Então, Jesus, para os líderes do Brasil, para nós aqui, acredito que estamos conectados nesse mesmo entendimento, é o maior referencial de liderança, não só para mim, não só para o Manuel, não só para o Matheus, mas para você, queira você ou não, tem que respeitar. Cabra é brabo, ele é brabo. Tá? Pessoal, vamos encerrar esse episódio especial. O Manuel, lógico, ele vai vir aqui de novo, porque tem mais história para contar. A gente sempre faz isso de propósito, a gente tinha combinado com o Matheus, nosso diretor, que a gente ia deixar o final. Não, vamos deixar um gatilho pro próximo. Lógico, eu quero que ele venha aqui umas 5, 6 vezes para trazer mais conhecimento, mais pizza, né, gente? Nem bobo nem nada, né? Acompanhe a gente nas redes sociais, siga o canal, clica no sininho aí, se inscreva, acompanhe nas redes sociais, porque a gente tem os eventos de network ao longo de todos os meses. E se você estiver aqui em Brasília, você é nosso convidado. E não se preocupe, se você não estiver em Brasília, logo nós estaremos aí no seu estado, na sua cidade. Sabe por quê?
porque a gente não para. Todo dia tem que ser um novo avanço. Pra cima, liderança!